O circo, onde luzes deslumbrantes, aplausos estrondosos e performances de tirar o fôlego cativam plateias ao redor do mundo. Levante-se, levante-se. Mas, por trás do espetáculo, esconde-se uma realidade perigosa. Quando os humanos desafiam os limites da natureza, os resultados podem ser devastadores. De artistas lendários a espectadores desavisados, alguns pagaram o preço máximo por se aproximarem demais do selvagem. Neste documentário arrepiante, revelamos as aterrorizantes histórias reais daqueles que foram tragicamente consumidos pelas próprias criaturas que tentaram comandar. É quando a ilusão se desfaz e a natureza assume o controle. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. O espetáculo estrondoso da Vila dos Leões. O ar estava eletrizante em 27 de novembro de 2016, quando famílias, estudantes e caçadores de emoções lotaram a Vila dos Leões, uma das atrações mais populares de Alexandria. A noite prometia performances inspiradoras, mas para muitos, o verdadeiro destaque era o homem que se tornara uma lenda na arena, Islam Shahin. Por 13 anos, Islam hipnotizou plateias ao enfrentar, cara a cara, alguns dos predadores mais temidos do mundo. Aos 35 anos, ele construiu sua carreira baseada em habilidade, coragem e um vínculo inabalável com os leões sob seu comando. Com apenas um bastão de madeira e uma confiança inquebrantável, transformava força bruta em espetáculo. Mas a jornada de Islam não começou sob os holofotes da arena. Nascido e criado no Egito, ele iniciou sua carreira nos bastidores, trabalhando como tratador e cuidando dos próprios animais que um dia dividiriam o palco com ele. Seu talento natural para se conectar com os grandes felinos o destacou, conquistando a confiança dos colegas e a admiração dos visitantes. Suas apresentações se tornaram o coração pulsante da Vila dos Leões. Os espectadores assistiam, maravilhados, enquanto ele guiava os leões por rotinas ousadas, seus rugidos se misturando aos aplausos da multidão. Islam comandava e os leões obedeciam. No entanto, enquanto muitos se encantavam com o espetáculo, outros questionavam a ética por trás dele. A Vila dos Leões, localizada nos arredores do Cairo, era mais do que um ponto turístico, era um campo de batalha de debates. O parque abrigava não apenas leões, mas também tigres, camelos e outros animais exóticos, muitos deles vivendo em recintos apertados. Críticos argumentavam que as condições eram desumanas, apontando sinais de desnutrição e negligência. Mas, apesar das preocupações, o fascínio pelo show permanecia irresistível. Naquela noite, porém, a empolgação se transformaria em horror. O olhar do predador. O sol se pôs no horizonte e a arena pulsava com energia. A música ecoava pelos alto-falantes, preparando o palco para o que deveria ser mais uma apresentação impecável. O público se inclinava para a frente, ansioso, com os olhos fixos no ringue, onde Islam Shahin e sua equipe se preparavam para o espetáculo da noite. O ato daquela noite apresentava 3 leões, incluindo uma nova adição. Um imenso macho de juba escura e espessa, recém-chegado da África do Sul. Sua presença imponente dominava a arena. Sua estrutura muscular exalava força bruta, mas por trás daqueles olhos dourados se escondia uma natureza imprevisível. Ele já havia atacado um treinador antes, embora o incidente tivesse sido descartado como um acaso. A administração acreditava que o tempo domaria a fera. Quando a apresentação começou, Islam e 2 outros treinadores entraram no ringue, segurando bastões de madeira. Os leões seguiram suas rotinas ensaiadas, subindo em escadas, ficando sobre pedestais, exibindo seus dentes afiados a comandos precisos. A plateia estava hipnotizada. No entanto, algo estava diferente. O novo leão permanecia à margem do ringue, sua postura tensa, seus movimentos hesitantes. Ele não estava reagindo como os outros. Em vez disso, fixou os olhos em Islam, um olhar inabalável, intenso. O público não percebeu a mudança no comportamento do leão.
Eles aplaudiam, filmavam, vibravam. Mas Islam viu. Ele reconheceu a calmaria antes da tempestade. O momento em que o ringue se tingiria de vermelho. A arena estava viva com os gritos da multidão, alheia à tensão silenciosa que se acumulava no ringue. Islam, sempre profissional, continuou sua rotina, ordenando que um dos leões subisse na escada. Mas, num piscar de olhos, tudo mudou. O novo leão, aquele de juba escura e olhar penetrante, fez seu movimento. Sem aviso, avançou. Um borrão de músculos e fúria. A fera cruzou a distância em um instante. Um momento antes, Islam comandava o palco. No seguinte, estava no chão, esmagado sob o peso do leão. Gritos romperam a noite. Pais agarraram seus filhos. Alguns correram. Outros ficaram paralisados, incapazes de processar o pesadelo diante deles. Outros ainda lutavam para pegar seus celulares, registrando o horror em telas trêmulas. Os treinadores reagiram de imediato, golpeando o corpo do leão com seus bastões em uma tentativa desesperada de fazê-lo soltar Islam. Mas o animal estava em um frenesi primitivo. Suas garras rasgavam tecido e carne. Suas mandíbulas poderosas se fechavam no pescoço de Islam. O sangue se espalhava pelo chão de concreto. O ar, antes repleto de música e risadas, agora carregava gritos angustiantes de pânico. Ainda assim, o leão se recusava a soltar. Os treinadores lutavam incansavelmente, golpeando, gritando, fazendo qualquer coisa para afastar a fera. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o leão afrouxou sua mordida. Com um último movimento de cabeça, soltou Islam e recuou para a borda do ringue, suas mandíbulas pingando vermelho. Islam jazia imóvel. O espetáculo que antes atraía multidões ao parque, agora havia se transformado em um pesadelo que ninguém jamais esqueceria. Uma corrida contra o tempo. Os treinadores correram para o lado de Islam, pressionando suas feridas em uma tentativa desesperada de estancar o sangramento. Cada segundo era crucial. Uma chamada foi feita. Uma ambulância estava a caminho. Seu corpo foi rapidamente erguido e levado para fora do ringue, deixando um rastro de carmim pelo caminho. A plateia, ainda em choque, observava enquanto os portões se fechavam atrás dele. Minutos depois, Islam chegou ao hospital Andalus Salam, onde os médicos lutaram para mantê-lo vivo. Seus ferimentos eram devastadores. Um crânio fraturado, lacerações profundas no rosto e pescoço, ossos quebrados e hemorragia interna severa. Máquinas apitavam, enfermeiras corriam. A sala de cirurgia se tornou um campo de batalha entre a vida e a morte. Por 2 dias, o mundo prendeu a respiração. Mas, apesar dos esforços da equipe médica, esforços incansáveis foram feitos, mas os danos eram grandes demais. Em 29 de novembro de 2016, Islam Shahin deu seu último suspiro. A notícia abalou a comunidade. Por mais de uma década, ele havia dançado com o perigo, dominando o delicado equilíbrio entre o homem e a fera, mas no fim, a natureza selvagem de sua arte o reivindicou. O Lion Village foi imediatamente fechado enquanto as autoridades iniciavam uma investigação. Alguns apontaram para a agressividade aumentada do leão devido à temporada de acasalamento, enquanto outros argumentaram que as condições do parque levaram o animal ao seu limite. Seja qual fosse a razão, uma coisa era certa: a trágica morte de Islam reacendeu um antigo debate sobre o custo de usar animais selvagens para entretenimento. Um alerta doloroso. As imagens se espalharam como fogo nos dias seguintes à morte de Islam Shahin. Fotografias mostravam-no cara a cara com um leão, apenas um bastão de madeira separando o homem da fera. Outra o capturava em plena apresentação, sua expressão calma, controlada, destemida. Mas agora, essas imagens carregavam um peso assombroso. Não eram mais apenas registros de habilidade de um artista, mas um lembrete sombrio de quão tênue é a linha entre o domínio e o caos. Por todo o Egito e além, os debates foram reacendidos.
Alguns lamentavam a morte de Islam, como a de um showman corajoso, que dedicara sua vida a uma arte tão antiga quanto a civilização. Outros viam sua morte como mais um alerta, uma evidência clara de que animais selvagens não pertencem aos holofotes, forçados a se apresentar em condições artificiais. O Lion Village, antes um local de emoção e espetáculo, agora se tornara palco de controvérsia. Enquanto os administradores do parque insistiam que o ataque fora um incidente isolado, atribuindo a agressão do leão à temporada de acasalamento, os críticos não estavam convencidos. Muitos apontavam para as condições do parque, recintos apertados, medidas de segurança inadequadas e o estresse inegável do cativeiro. Argumentavam que o ataque não fora um simples acidente, mas uma consequência inevitável de forçar predadores de topo a papéis artificiais. Ativistas pelos direitos dos animais renovaram os apelos por regulamentações mais rígidas, enquanto alguns exigiam a proibição total do uso de animais selvagens no entretenimento. A questão permanecia: valia o risco? Para a família, amigos e colegas de Islam, a perda era incalculável. Para eles, ele não era apenas um artista, mas um homem que dedicara sua vida a um ofício no qual acreditava. Mas nenhuma quantidade de paixão ou habilidade poderia superar o poder bruto da natureza. Seu trágico fim foi mais do que uma notícia. Foi um momento de reflexão. Um lembrete de que, por mais que tentemos controlar o selvagem, é sempre o selvagem que tem a palavra final. A tragédia no Lion Village foi uma lembrança brutal de que, por mais forte que seja o vínculo entre treinador e fera, o instinto está sempre à espreita. Mas Islam Shahin não foi o único artista a pagar o preço máximo. Em outra parte do mundo, uma dupla lendária enfrentaria seu próprio momento de acerto de contas. A noite em que a magia se desfez, Las Vegas já havia testemunhado seu quinhão de espetáculos deslumbrantes, mas nada se comparava à parceria de Siegfried e Roy. Durante anos, suas performances foram uma verdadeira aula de ilusão, misturando magia de tirar o fôlego com o poder bruto de animais exóticos. A dupla se tornou lenda, seus nomes eternizados em neon. Las Vegas já havia testemunhado seu quinhão de espetáculos deslumbrantes, mas nada se comparava à parceria de Siegfried e Roy. Durante anos, suas performances foram uma verdadeira aula de ilusão, misturando magia de tirar o fôlego com o poder bruto de animais exóticos. A dupla se tornou lenda, seus nomes eternizados em neon. Junto aos maiores artistas da cidade, mas em uma noite fatídica de 2003, o encanto chegou a um fim devastador. O hotel e cassino The Mirage estava lotado como em todas as noites quando Siegfried Fischbacher e Roy Horn subiram ao palco. A dupla havia construído seu império com base na confiança. Confiança um no outro, em sua arte e, acima de tudo, em seus animais. O destaque do espetáculo era um impressionante tigre branco chamado Mantecore, um predador de 180 quilos criado em cativeiro e treinado para fazer parte das ilusões cuidadosamente orquestradas da dupla. Por mais de uma década, Mantecore foi mais do que apenas um artista de palco para Roy. Ele era parte da família. O vínculo entre eles parecia inquebrável. Mas naquela noite, algo mudou. Sob o brilho intenso das luzes do palco, Roy entrou no centro das atenções, com Mantecore ao seu lado. Como sempre, a plateia estava hipnotizada. Durante anos, o número foi executado sem falhas, com Roy comandando o majestoso tigre com uma confiança impecável, tornando o impossível algo rotineiro. Mas a mágica de Siegfried e Roy era construída sobre uma ilusão, a de que o homem controlava a fera. E em 3 de outubro, essa ilusão se despedaçou diante de milhares de espectadores. O momento que mudaria sua história para sempre começou de forma inocente. Um simples comando. Roy ergueu o microfone e pediu que Mantecore dissesse olá. Ninguém poderia prever o que viria a seguir. O teatro vibrava de empolgação enquanto a apresentação acontecia com precisão ensaiada. Cada movimento era fluido, cada interação entre Roy e Mantecore
uma dança bem treinada entre homem e fera. A plateia, fascinada, não fazia ideia do desastre iminente. Então, um lampejo de imprevisibilidade. Em um movimento aparentemente não roteirizado, Roy segurou o microfone próximo ao rosto de Manticore, esperando entreter o público. Mas, em vez de obedecer, o tigre cravou suas poderosas mandíbulas na manga de Roy. Um deslize momentâneo, uma pequena alteração, algo para o qual Roy havia treinado inúmeras vezes. Ele reagiu rapidamente, batendo levemente no nariz do tigre com o microfone, um sinal sutil para corrigir o comportamento. Manticore soltou seu aperto, mas a hesitação no ar parecia um aviso. Algo estava diferente. Então, em uma fração de segundo, tudo saiu do controle. Manticore avançou. Um suspiro coletivo ecoou pelo teatro enquanto Roy foi derrubado no chão. A força do ataque o arrancou do papel de ilusionista e o transformou em uma presa vulnerável. As patas massivas do tigre o imobilizaram, e no silêncio que se seguiu, a incerteza tomou conta da plateia. Isso fazia parte do show? Ou o impensável havia acabado de acontecer? Não demorou para a realidade se impor. O majestoso tigre branco, outrora símbolo de graça e poder sob o comando de Roy, havia se voltado contra seu treinador. A ilusão foi quebrada. Então, com uma facilidade assustadora, Manticore cravou seus dentes no pescoço de Roy e começou a arrastá-lo pelo palco. O ar, antes preenchido por risos e aplausos, agora ressoava com gritos de pânico. Naquele momento ficou claro: a magia havia desaparecido, e o que restava era uma força primitiva e crua, uma que nenhuma ilusão poderia conter. A luta pela sobrevivência começou. O pânico tomou conta quando a realidade da situação atingiu o Teatro Mirage. O que começou como mais uma noite hipnotizante de magia havia se transformado em um caos absoluto. Uma luta pela sobrevivência. Manacor, o magnífico tigre branco que havia encantado plateias por anos, não era mais um artista seguindo comandos. Ele agora agia por instinto. Suas poderosas mandíbulas se fecharam ao redor do pescoço de Roy, arrastando-o como uma presa pelo palco. O sangue manchava o chão impecável, um contraste chocante com o cenário glamouroso de momentos antes. Nos bastidores, treinadores experientes entraram em ação. Não era a primeira vez que enfrentavam momentos imprevisíveis durante um show, mas desta vez era diferente. Era uma questão de vida ou morte. Extintores de incêndio foram disparados na direção de Manacor, numa tentativa desesperada de fazê-lo soltar Roy. Os treinadores gritavam, suas vozes carregadas de urgência, mas o tigre não se abalava. A cada segundo que passava, o perigo aumentava. Então, Siegfried apareceu. Ao ver seu parceiro de vida imóvel na mandíbula do amado tigre, ele se juntou aos esforços frenéticos para deter o ataque. Sua voz, normalmente firme e cheia de comando, agora tremia de desespero enquanto implorava para Manacor soltá-lo. Mas o tigre não respondia a vozes familiares ou comandos conhecidos. Um golpe final e contundente na cabeça de Manacor com a base de um extintor de incêndio finalmente fez o animal soltar Roy. Os treinadores correram para puxar seu corpo inerte para fora do palco. A plateia, ainda paralisada em silêncio atônito, assistia enquanto o carismático showman era carregado para longe. Ele não se movia. Atrás das cortinas, os socorristas lutavam contra o tempo. Os ferimentos de Roy eram catastróficos: traqueia esmagada, perda severa de sangue e danos à coluna vertebral. Seu corpo estava entrando em colapso. Cada segundo era crucial. Eles precisavam levá-lo ao hospital. O show havia terminado. Agora era uma corrida para manter Roy Horn vivo, o fim de uma era. O Mirage Theatre, antes um símbolo de ilusões deslumbrantes e aplausos ensurdecedores, estava agora mergulhado em um silêncio assombroso. Horas antes, vibrava com energia. Agora, era palco de um dos momentos mais infames da história do entretenimento. A notícia se espalhou como fogo. Siegfried e Roy, o lendário duo, os reis da Las Vegas Strip, haviam sofrido uma catástrofe que marcaria o fim de seu reinado.
Enquanto Roy passava por uma cirurgia de emergência no University Medical Center, o mundo assistia e esperava. Seus ferimentos eram extensos, sua traqueia estava esmagada, sua coluna gravemente danificada e ele havia perdido uma quantidade alarmante de sangue. Seu coração parou várias vezes na mesa de operação, forçando os cirurgiões a remover parte de seu crânio para aliviar a pressão em seu cérebro inchado. Mas, contra todas as probabilidades, Roy sobreviveu. Sua sobrevivência, no entanto, teve um custo. O homem que outrora dominava o palco com poder e graça ficou permanentemente incapacitado. O ataque lhe tirou grande parte de sua função motora e afetou severamente sua capacidade de falar. A presença vibrante e imponente que havia tornado Siegfried and Roy um nome conhecido jamais seria a mesma. Com os ferimentos incapacitantes de Roy, seu icônico show foi imediatamente cancelado. Após 13 anos no Mirage e cerca de 5.000 apresentações, a jornada de Siegfried and Roy, sob os holofotes, chegou a um fim abrupto e trágico. Mas, mesmo diante do desastre, o vínculo entre Siegfried e Roy permaneceu inabalável. Siegfried nunca deixou o lado de Roy, dedicando-se a ele até o fim. O parceiro de Roy cuidou de Manacor, o tigre no centro da tempestade, que foi colocado de volta aos cuidados privados da dupla. Não haveria punição pública, nem remoção forçada. Roy insistiu que Manacor não o atacou por maldade, mas sim em uma tentativa de protegê-lo. Se isso era verdade ou apenas uma versão suavizada para proteger o legado do show, continuava sendo um tema de debate. Apesar de tudo, Siegfried e Roy ainda tinham uma última apresentação pela frente. 6 anos depois, eles subiriam ao palco pela última vez. O ataque a Roy Horn causou um grande impacto no mundo do entretenimento. Não foi apenas um acidente, foi um momento que redefiniu os riscos de misturar magia com a natureza selvagem. Nos dias seguintes, surgiram inúmeras perguntas em Las Vegas. Como isso pôde acontecer? Por que Manacor se voltou contra Roy? E talvez a questão mais assustadora de todas: foi realmente um ataque ou havia algo mais por trás disso? As investigações oficiais começaram imediatamente. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre o incidente, enquanto organizações de direitos dos animais reacenderam o debate sobre o uso de animais exóticos em apresentações ao vivo. Críticos pediram o fim dessa prática, argumentando que, por mais bem treinado que um animal selvagem seja, ele sempre será imprevisível. Teorias sobre o que aconteceu naquela noite começaram a surgir. Alguns especularam que Roy sofreu um derrame no palco, levando Manacor a reagir instintivamente. Outros apontaram para os anos de cativeiro e treinamento, sugerindo que os instintos reprimidos do tigre finalmente vieram à tona. Mas Roy tinha sua própria explicação. Do seu leito hospitalar, ele insistiu que Manacor não o atacou, mas tentou salvá-lo. Em sua versão dos fatos, ele havia ficado desorientado, e Manacor, percebendo que algo estava errado, o agarrou para arrastá-lo para um local seguro. Essa versão suavizava o impacto do ocorrido e protegia o tigre que ele havia criado e amado. No entanto, nem todos acreditaram nessa história. Alguns especialistas descartaram essa possibilidade, afirmando que o instinto natural de um tigre não é proteger, mas dominar. Ainda assim, nenhuma acusação foi feita. Não houve punição para Manacor, nem processo contra Siegfried e Roy. A dupla manteve total controle sobre seu amado tigre, garantindo que ele vivesse o resto de sua vida sob seus cuidados. Mas enquanto Manacor permaneceu com eles, o tempo de Siegfried e Roy no palco chegou ao fim. Seu reino de magia e ilusões desmoronou, e as performances deslumbrantes que definiram seu legado tornaram-se apenas uma lembrança distante, um último adeus. Nos anos seguintes ao ataque, Siegfried e Roy desapareceram em grande parte da vida pública. Roy focou na recuperação, enquanto Siegfried se dedicou a cuidar de seu parceiro de longa data. Sua luxuosa propriedade, conhecida como Jungle Palace, tornou-se um refúgio, um lugar onde podiam viver entre os animais que sempre amaram. Mas, apesar da tragédia,
sua história ainda não havia chegado ao fim. Em 2009, 6 anos após aquela noite fatídica no Mirage, a lendária dupla fez um anúncio surpreendente. Eles voltariam ao palco para uma última apresentação. Era um momento que ninguém esperava. O show seria um evento beneficente, um gesto de despedida. Seus fãs receberam uma última homenagem à magia que eles criaram ao longo de décadas. Embora a saúde de Roy tivesse mudado, a apresentação foi simbólica, uma forma de reivindicar seu legado, ainda que por apenas uma noite. E então, assim como começou, tudo terminou. Siegfried e Roy se aposentaram oficialmente, afastando-se dos holofotes para sempre. Suas vidas se tornaram mais tranquilas, mas seu impacto permaneceu. Mesmo com a evolução de Las Vegas e a chegada de novos artistas à Strip, seus nomes continuaram lendários, sua influência inegável. Mantacore viveu sob seus cuidados até sua morte em 2014, deixando para trás a lembrança da noite que mudou tudo. Então, em 2020, o mundo perdeu Roy Horn. Ele faleceu aos 75 anos devido a complicações da Covid-19, marcando o verdadeiro fim de uma era. Menos de um ano depois, Siegfried o seguiu, sucumbindo ao câncer de pâncreas. Com suas mortes, a cortina se fechou sobre um dos atos mais extraordinários da história do entretenimento. No entanto, sua história continua entrelaçada ao próprio tecido de Las Vegas. Siegfried e Roy não eram apenas mágicos, eram pioneiros. Caminharam na linha tênue entre a ilusão e a realidade, domando o indomável e cativando milhões. Seu legado é um testemunho dos riscos, das maravilhas e, às vezes, do poder implacável da natureza. Sua magia pode ter desaparecido, mas a lenda jamais se apagará. Para Siegfried e Roy, a ilusão do controle se desfez sob os holofotes de Las Vegas. Mas eles não estavam sozinhos. A milhares de quilômetros dali, em um circo itinerante no México, outro treinador de animais entrou no ringue, um homem que acreditava no poder da confiança. Alexander Krisen Soares. O domínio sobre os tigres era mais do que uma habilidade. Era uma arte, uma dança entre homem e fera que cativava o público há anos. Ele comandava o picadeiro com confiança, sua presença imponente sobre as criaturas que havia passado a vida treinando. Mas, em uma noite fatídica em Echojoa, no México, a fantasia se desfez. O controle se rompeu, deixando para trás uma cena de caos que ninguém na plateia jamais esqueceria. A data era 2 de fevereiro de 2013. O circo Irmão Soares havia chegado à cidade, trazendo consigo a promessa de encanto, emoção e performances de tirar o fôlego. Famílias se reuniam sob a grande tenda do circo, os olhos das crianças brilhando de expectativa enquanto aguardavam o início do espetáculo. No centro de tudo estava Alexander, um experiente treinador de animais com uma reputação construída por seu trabalho com tigres de Bengala. Toda a sua vida havia sido moldada pelo circo, pelas tradições transmitidas ao longo de gerações de artistas. O rugido da plateia, a emoção do espetáculo, era tudo o que ele conhecia. Os tigres, com seus imponentes mantos alaranjados e olhos penetrantes, eram ao mesmo tempo sua maior paixão e seu maior desafio. Ao longo dos anos, ele estudou seus comportamentos, aprendendo a prever cada movimento. Ele entendia seu poder, seus instintos, seu temperamento, ou pelo menos pensava que entendia. Naquela noite, Alexander entrou no ringue com 2 de seus tigres de Bengala. A plateia explodiu em aplausos enquanto a apresentação começava. Os enormes animais moviam-se com graça calculada, cada passo seguindo o ritmo do espetáculo. O vínculo entre o homem e a fera estava à plena vista, um testemunho dos anos de treinamento e confiança entre eles. Mas a confiança é algo frágil, e no mundo dos animais selvagens, o controle nunca passa de uma ilusão. A noite em que o circo parou. O circo dos Irmãos Soares era um dos últimos de seu tipo no México, agarrando-se a tradições que estavam lentamente desaparecendo da indústria. Enquanto muitos circos haviam abandonado os atos com animais vivos, devido às crescentes preocupações com ética e segurança,
Esse permaneceu firme em seus velhos hábitos. Os tigres eram seu orgulho e alegria, a marca registrada de suas apresentações que atraíam multidões há anos. Naquela noite, sob a pesada lona do grande picadeiro, o público estava hipnotizado. Acrobatas haviam voado pelo ar, palhaços haviam rolado pelo ringue, e agora era a hora do grande final, a apresentação de Alexander com seus tigres. A energia na tenda era eletrizante quando ele fez sua entrada, ladeado pelas duas enormes criaturas que haviam sido suas companheiras por anos. Sob o brilho intenso dos holofotes, seus corpos musculosos reluziam, seus olhos afiados fixos em cada movimento do treinador. Com comandos precisos, Alexander guiou os tigres por uma série de truques cuidadosamente coreografados. O público assistia em admiração enquanto as feras giravam no lugar, saltavam sobre plataformas elevadas e circulavam o ringue em perfeita sincronia. Era uma demonstração de domínio, de controle, do homem dobrando a natureza à sua vontade. Ou, pelo menos, era isso que parecia. Então, sem aviso, a realidade atingiu como um martelo. Um dos tigres parou no meio do giro, seu corpo ficando rígido. Em um instante, a atmosfera na tenda mudou. O ar ficou mais pesado, a energia mais sombria. Algo havia mudado. O tigre se virou, fixando os olhos em Alexander de uma maneira que transmitia um aviso não dito. E então, num piscar de olhos, o predador atacou. Quando o predador ataca? O momento durou apenas segundos, mas para aqueles que assistiam, pareceu uma eternidade. Um dos tigres de Bengala, uma fera de mais de 200 quilos, saltou sem hesitação. A plateia mal teve tempo de reagir antes que Alexander estivesse no chão, preso sob a força bruta e implacável da própria natureza. Os suspiros se transformaram em gritos. Pais agarraram seus filhos, incertos se aquilo fazia parte do espetáculo ou se era algo muito mais sombrio. Mas à medida que Alexander lutava, enquanto o sangue começava a manchar o chão coberto de serragem, ficou claro. Aquilo não era uma ilusão. As mandíbulas do tigre se fecharam em torno da perna dele, arrastando-o pelo ringue como uma presa. Alexander lutou, mas contra um animal de tal poder, havia pouco que ele podia fazer. Seus anos de treinamento, o vínculo que ele acreditava ter com seus tigres, tudo se desfez naquele único e brutal momento. O segundo tigre permaneceu imóvel, seus olhos penetrantes fixos no caos que se desenrolava, como se avaliasse se deveria intervir ou permanecer quieto. A plateia, congelada de horror, observava enquanto a equipe do circo invadia o ringue, o desespero estampado em cada movimento. Eles brandiam barras de metal, golpeando o tigre em uma tentativa frenética de fazê-lo soltar Alexander. Os golpes ressoavam com sons secos e doentios, mas a fera não soltava. Era como se pela primeira vez em sua vida, o tigre tivesse se lembrado do que realmente era, um predador, não mais preso pela rotina, pelo treinamento, pela frágil ilusão de controle. A multidão explodiu em terror. Alguns correram em direção às saídas, suas mentes incapazes de compreender o horror que se desenrolava diante deles. Outros ficaram paralisados, seus olhos presos no pesadelo que se desenrolava sob os holofotes. Então, as mandíbulas do tigre encontraram o pescoço de Alexander. O circo, antes cheio de risadas e maravilha, caiu em um silêncio mortal. O fim do espetáculo. Quando o tigre finalmente soltou Alexander, já era tarde demais. Seu corpo jazia inerte no chão de serragem da arena, imóvel sob o brilho cruel das luzes do palco. A atmosfera antes eletrizante do circo Irmão Soares foi substituída pelo caos. Espectadores gritando correram para as saídas, os sons do terror ecoando pela tenda. A voz do mestre de cerimônia soou pelos alto-falantes, tentando desesperadamente manter a ordem, mas não havia como conter o pânico. A ilusão havia sido quebrada. A equipe do circo agiu rapidamente, forçando o tigre de volta para seu recinto, sua enorme silhueta desaparecendo por trás das barras de aço. Mas o estrago estava feito. O espetáculo e a vida de Alexander
haviam chegado a um fim trágico e sangrento. Ele foi levado às pressas para um hospital local, a ambulância cortando as ruas fracamente iluminadas Mas a batalha já estava perdida. Os ferimentos eram profundos demais, a perda de sangue muito severa. Em poucas horas, o homem que havia passado a vida domando tigres se foi. A notícia do ataque se espalhou como fogo. O Circo Irmão Soares, antes um amado símbolo de entretenimento, agora estava no centro de uma tempestade. Investigações foram abertas, as autoridades exigindo respostas. As permissões do circo estavam em ordem, seus tigres legalmente mantidos, suas apresentações autorizadas por fiscais. Mas isso pouco fez para silenciar a crescente controvérsia. Grupos de direitos dos animais aproveitaram o momento, reacendendo debates sobre a ética de performances com animais selvagens. Esse desastre era um acidente inevitável, ou a consequência natural de forçar criaturas selvagens a papéis não naturais. Por anos, Alexander acreditou no vínculo entre homem e fera. Naquela noite, sob as luzes brilhantes do grande espetáculo, essa crença foi destruída. O circo continuaria. O show, como dizem, deve continuar. Mas para aqueles que testemunharam o horror, a magia se foi. A grande ilusão, aquela que fazia o público acreditar que estavam verdadeiramente seguros, havia desaparecido para sempre. O fantasma do picadeiro. O circo. Irmão Soares seguiu em frente, mas nunca mais foi o mesmo. O que antes era um espetáculo de encanto e alegria, agora estava manchado pela memória daquela noite horrível, Pais que antes levavam seus filhos para admirar os tigres, agora sussurravam avisos. O rugido dos aplausos que antes enchia a tenda foi substituído por um silêncio inquietante. A sombra da trágica morte de Alexander Crispin pairava sobre cada apresentação. Fantasma que paira sob as luzes brilhantes do grande picadeiro, mas, apesar do clamor, o circo se recusou a fechar. Seus proprietários, antigos artistas, defenderam sua tradição, insistindo que o que aconteceu com Alexander foi um acidente raro e trágico. Eles alegaram que os tigres sempre haviam sido tratados com cuidado, que se apresentaram sem incidentes por anos, mas o mundo estava mudando. O ataque reacendeu debates em todo o México e além. Grupos de direitos dos animais intensificaram suas campanhas, pedindo o fim das apresentações com animais vivos, argumentando que nenhum treinamento poderia suprimir os instintos de um predador. Os governos começaram a olhar mais de perto os circos que ainda usavam animais selvagens, levando ao aumento das regulamentações e, em muitos lugares, proibições definitivas. Alguns viam Alexander como um conto de advertência, um aviso sombrio sobre os perigos de tentar domesticar criaturas que nunca deveriam se apresentar sob luzes artificiais. Outros, especialmente os da comunidade circense, o lamentaram como um showman dedicado que morreu fazendo o que amava. Sua história se espalhou pela indústria, sussurrada entre treinadores que sabiam, no fundo, que poderia ter sido qualquer um deles. O tigre que tirou a vida de Alexander não foi abatido. Ele permaneceu sob os cuidados do circo, trancado longe do ringue, mas aqueles que testemunharam o ataque em primeira mão sabiam que não havia volta ao normal. Algo havia mudado naquela noite. O feitiço mágico do controle se foi. As trágicas histórias desses artistas e observadores servem como lembranças assombradas. Animais selvagens nunca podem ser totalmente domesticados, não importa o quão habilidoso seja o treinador ou quão ensaiado o ato. A natureza continua imprevisível. Será que a emoção vale o preço? Ou é hora de deixar essas ilusões perigosas no passado? Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!